Tá mexendo. Tô mexendo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Rosana, sou psicóloga no Centro Holístico, faço parte da equipe, dos 8 psicólogos que formam a equipe de psicologia do Centro Holístico Luzes da Esperança, com a Franciele, minha colega, também psicóloga, que faz parte do projeto. Hoje, nós reservamos uns minutinhos para conversar com vocês, dando sequência às palestras que foram realizadas no começo já desse ano, falando sobre projetos para 2026. Estamos aqui com a Fabrícia, que dá uma palestra maravilhosa e falou sobre projetos para 2026. O nosso colega da semana passada, quem é que veio na palestra da Fabrícia? Conhecida. E da semana passada, eu esqueci o nome. Erivelto. Também falando sobre começar agora, começar 2026 com o pé direito e não postergar as mudanças e aqueles projetos e o checklist que muitas pessoas costumam fazer, na virada do ano e para começar. Então hoje nós estamos já no mês de fevereiro e o tema que foi pauta da palestra anterior e também é pauta aqui nos nossos encontros de terças e quintas-feiras, que é a saúde mental. A gente colocou aqui a falta da saúde mental, mas na verdade a gente vai falar sobre as consequências de uma saúde mental que está prejudicada, que não está sendo devidamente cuidada, olhada, assim como a gente cuida do nosso próprio corpo. Agora, numa época de estéticas e pessoal fit, alimentação saudável, academias, consumir água, a gente cuida, ou pelo menos tenta, todo mundo quer se matricular na academia. Na virada do ano, o que está no topo, geralmente, das listas é fazer exercício físico, fazer academia. E aí eu pergunto, e terapia? E a saúde mental? E aqui a gente vai trabalhar com a saúde mental integrada à saúde física. Porque não tem como a gente falar em fazer um exercício físico e não falar em fazer um cuidado para a nossa saúde mental, para a nossa mente, assim como os nossos colegas falaram, os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente não consegue controlar os pensamentos. Mas antes já estou entrando, antes da gente falar tópico a tópico, eu vou explicar um pouquinho o que a OMS fala sobre o que é saúde mental, esse tema tão falado atualmente. Ela pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de habilidades pessoais, de responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde fala. E manter uma saúde mental equilibrada é o grande desafio, porque todo mundo tem problemas, Não é porque nós aqui, porque o pessoal do Centro Espírita trabalha mediunidade, ou porque nós que somos psicólogas, que trabalhamos com o comportamento humano, com as emoções, não passamos por conflitos e por muitos desafios. Então, todos aqui, não é porque eu vim aqui dar palestra hoje com a Fran, falando sobre saúde mental, que eu não preciso preservar minha saúde mental. Mais ainda, porque está nas nossas mãos vidas que confiam a gente esse
auxílio, que buscam por ter um apoio psicológico em momentos de muita vulnerabilidade das suas vidas. Então, todos nós precisamos de cuidado e cuidar a outra pessoa. Mas fazer terapia não basta para a saúde mental, né? A gente está falando de um processo psicoterapêutico, mas não é só isso que impacta na saúde mental. A gente vai desdobrar um pouquinho, mas fica um convite para que cada um pense em como está a sua relação consigo próprio. Porque para a gente poder se relacionar com tantos problemas, com tantos desafios, resolver questões, pepinos, um monte de problemas, a gente tem que estar pelo menos em equilíbrio com os problemas e as coisas boas, né? No momento em que uma coisa pende muito para um lado, fica em desarmonia. Então, o balanço precisa acontecer e nem sempre isso é fácil. Falar parece simples, manter o equilíbrio, mas como? Né? De que forma? Diante de um conflito acontecendo. Porque quando tá tudo bem, é fácil viver. A gente vai fazendo acontecer, tô ganhando bem, tô num relacionamento sadio, tô com uma questão social ok. Mas e quando uma situação trágica ou uma situação muito difícil, uma queda no sistema pessoal, né? Familiar, no emprego, com a saúde, acontece? Como a gente lida com os problemas diante do caos? Porque diante da facilidade a gente consegue bem, né? Todo mundo consegue. Mas agora, diante do conflito ou diante da falta de saúde mental, onde isso impacta na nossa vida? Aqui nós separamos alguns dados que são bem curiosos e bem alarmantes, bem preocupantes com relação a esse assunto. Pensando em Brasil, né? E na atmosfera mundial, pensando no Brasil. Em 2025, o Brasil teve mais de 546 mil afastamentos por saúde mental no ano passado, né? No ano de 2025. E bateu um recorde pela segunda vez em 10 anos. Então, essa informação por si só, ela já é bastante impactante. Aqui tem as fontes, né? Essa é a fonte do G1. Outra notícia também do G1 é que os impactos do trabalho geram problemas nos empregos e o quanto o trabalho, o emprego, a pressão nesse ambiente onde a gente também vive grande parte da nossa vida impacta na saúde mental. O que antes era visto como tá fazendo corpo mole ou tá dando desculpa para não vir trabalhar. Hoje a gente tem esse controle, né, mais cauteloso, científico, que isso impacta na saúde do colaborador automaticamente nos resultados da empresa e também nos aspectos financeiros, né, dessa empresa. Ou seja, a saúde mental, diferentemente da saúde física, que era o que costumava acontecer antigamente, que era o que era mais evidenciado antigamente, agora a saúde mental começou a tomar uma proporção muito alarmante, né, que até então não era vista. E a epidemia silenciosa, né? A saúde mental, saiu na Forbes que a saúde mental ultrapassa o câncer em questões de patologia, né? E se torna a maior preocupação dos brasileiros. Então, é importante que a gente olhe para nós e olhe para o lado, porque tem como ajudarmos pessoas quando a gente menos espera. Eu estava outro dia na praia, até falei, não sei se eu te contei, Fran, eu fui pra praia um dia depois do ano novo, que eu sempre gosto de tomar um banho de mar, e aí o meu filho não quis ir, tem um filhinho de 8 anos, ele não quis ir,
O meu marido também não foi, ficou em casa e eu digo, tá, então eu vou ali na praia, no Moçambique, vou só dar um mergulho e volto, porque eu gosto sempre de tomar um banho de mar na virada do ano, né? Além de prometer que eu vou fazer academia, eu gosto de tomar um banho de mar. E fui, fiquei 1 hora, e eu pensei assim, vou ficar uns 30 minutos, tomar um banho de mar, pegar um sol e vou voltar pra cá. Aí fui pra praia, tomei o banho de mar, fiquei no sol, deitada no sol um pouquinho, comecei a olhar, vinha vindo uma pessoa caminhando. Uma pessoa assim que num primeiro momento eu olhei, eu digo, deve estar embriagada, né? E aí pensei, quer ver que vai vir aqui? Porque eu tenho atração, eu tenho imã. Eu disse, vai vir aqui em mim. E aí, mas fiquei cuidando, porque eu era a única pessoa que estava sozinha. As pessoas estavam com famílias, com as crianças e tal, e eu estava sozinha. Eu pensei, será que essa pessoa vai chegar aqui, né? Tava meio que vindo assim na minha direção. Aí quando eu vi, sumiu de vista. Eu pisquei, fechei os olhos e daí daqui a pouco a pessoa desapareceu. Quando eu vi, ela estava dentro do mar, nadando. O mar do Moçambique é super perigoso, estava num lugar bem afastado, porque no Réveillon não tinha lugar ali mais perto, então a gente teve que ir bem para a esquerda, assim, e então não tinha guarda-vidas ali naquela região. E quando eu vi, a pessoa estava indo para o mar, e eu digo, não, isso tem alguma coisa acontecendo. E nisso veio um ondão assim e jogou a pessoa para fora do mar, sabe? Aí eu fui correr, daí ela caiu assim no chão e apagou. Mas nitidamente foi tentar algo contra si próprio, na virada do ano. E eu cheguei perto e era uma pessoa jovem, devia ter no máximo 20 anos, no máximo. Não consegui descobrir a idade porque como ela estava inconsciente, não estava bem, ela não conseguiu me responder, assim, tinha informações que eu não consegui compreender. E ela queria atentar contra a própria vida. Na virada do ano, uma menina jovem, e a sorte que eu estava prestando atenção, bem como um outro casal que estava ali junto, e automaticamente eu saí correndo e fui tentar ajudar, né? Fui ajudá-lo. A gente ligou para a SAMU, chamou o guarda-vidas, tinha muito trânsito, mas eu fiquei o tempo inteiro olhando nos olhos dela e conversando muitas vezes só pelo olhar. E dava para ver que o olhar voltou a brilhar no momento em que ela se sentiu vista, e ela dizia, só queria acabar com tudo, eu só queria acabar com tudo. Não sei o que aconteceu, né? Muitas vezes a gente não sabe, mas eu tenho certeza, ou quase certeza, que muitos daqui conhecem, ou tem na própria família, na sua rede de amigos, ou conhece alguém que já atentou contra si, ou que já tentou algo contra a sua própria integridade física e a sua própria vida. E isso vem aumentando muito. Então, vamos supor que não tivesse gente, ninguém lá. Poderia ter acontecido alguma coisa. Teve sorte, mas ela teve ao mesmo tempo amparo. O amparo que uma amizade poderia ter, né? A gente, num piscar de olhos, a gente pode salvar a vida de alguém sem ao menos ter a intenção. E imagina se a gente coloca a intenção nisso, a intenção em ajudar, a intenção em pelo menos prestar atenção num comportamento que não está legal. Que eu vi de longe e digo, não está bem, né? Mas virada de ano, eu pensei, mas não, estava realmente muito mal. Enfim, então são dados preocupantes, é um assunto pesado, mas é um assunto que precisa ser falado, que até pouco tempo atrás era tido como tabu, mas ainda é, gente, ainda é tido como tabu. Dizer que vai na psicóloga, para muitas pessoas é motivo de vergonha, para outras é motivo de orgulho, né? Mas para algumas ainda é, mas o que tu tem? Tá acontecendo alguma coisa? Não tá bem? Tá doido, né? E a gente queria passar um vídeo aqui, mas deu um probleminha aqui que a gente não conseguiu carregar, mas que é do Selton Mello, um ator, né, que fala que a saúde mental, ela é privilégio das pessoas sãs, das pessoas com
boa consciência e boa capacidade mental de se dar conta que as coisas não estão bem e que não conseguem lidar com tudo, com toda a demanda de uma vida inteira nas costas sozinho. Então a terapia é separar o joio do trigo, assim, né? Como se diz no ditado. Mas é para as pessoas sãs, conscientes, que olham e dizem: preciso de ajuda, não dou conta, não tá legal assim. Posso contribuir um pouquinho? Assim, pessoal, me chamou a atenção essa fala da Rô sobre a pessoa no mar. Eu também, nesse final de semana, fui na Mole, e também o mar lá é um pouco revolto, e lá tem vários guarda-vidas, né? Então toda hora eu via ele apitando: vem pra cá, vem pra cá. E aí a gente fica pensando, né? Ele era meninos, inclusive tinha um menino e um pai do lado, né? E o menino foi indo com uma prancha, que eu acho que é mole, irmã, e foi indo, daqui a pouco o pessoal teve que ir lá resgatar ele, enfim. E aí tu pensa, né? Por que será que, por exemplo, a pessoa faz isso, né? Ou deixa o seu filho fazer isso, sabendo que ali a gente sabe que tem algumas praias, né, que são mais perigosas. Então, o que será que está passando, está pegando naquela família, né? Aí o que aconteceu? Eu vi ele, o salva-vidas pedindo para eles vir, eles tiraram o menino da praia, o menino foi com o pai e voltaram para o fundo. Então a gente fica pensando, por que isso, né? Se já tá ali, tava as bandeiras vermelhas, por que insistir? E como a Rô falou, como é importante a gente ter essa visão, esse olhar para o outro, mas também como é importante a gente ter esse olhar para si. Aqui tem muitas mulheres, né? E a grande demanda, assim, que hoje está tendo na clínica é mulheres. E como a gente vê, elas tendo que dar conta de tudo, né? Acham que vão dar conta de tudo. E quando elas se percebem, elas não existem mais, né? Ou pensam, pelo menos, que não existe. Então, realmente é importante a gente prestar atenção no outro, mas primeiro em si. Porque como que eu vou, esses dias até eu sempre costumo falar em sessões, né, que a gente exerce vários papéis: mãe, filho, esposa, trabalhadora, eu comigo mesmo, né? Então, e aí eu faço a pergunta: hoje, qual é o papel que tu desempenha melhor, mais tempo agora, né? Com mais dedicação? E geralmente a pessoa fala: sou mãe, né? Ou na área profissional. E aí é o inverso, né? Que é o que a gente vai falar. Que a saúde mental, tu não tem como estar bem num aspecto, porque os outros vai ser influenciado também. Então, primeiro a gente, isso não é egoísmo, isso é autocuidado. A gente tem que primeiro se gerenciar e se olhar para também ajudar o próximo. Então, né, nessa mesma linha, assim, quando a gente percebe, quando afinal de contas a gente se dá conta que a nossa saúde mental está fragilizada, como saber, né, em que momento buscar ajuda, como constatar, como, né, pensar assim: não, eu não estou bem, porque às vezes a gente quer estar bem, mas não está. Então, sintomas bem comuns, vocês estão ouvindo? Tá. Cansaço emocional constante. Às vezes, a pessoa já acorda exausta, né? Descansou o corpo, mas não teve um sono reparador. Se sente esgotada, até a postura, assim, né? Vai pesando. E às vezes é um cansaço emocional. Por muitas demandas, né? Por muitas responsabilidades, ou às vezes por falta de responsabilidades. Os opostos, os extremos, né? Em demasia. Muita irritabilidade, falta de prazer, não vê mais beleza na vida, aquilo que antes era tão legal de fazer: ir à praia, dar um mergulho, ou fazer uma caminhada no final de tarde ou de manhã cedo, né? Pequenas coisas dos prazeres diários da vida perdem a graça, já não vê beleza mais. E outra coisa, já não vê muita perspectiva, né? Não tem muita saída. Nossa, agora eu estou de mãos atadas, não tenho o que fazer. Quando a pessoa não vê perspectiva de melhora, seja por uma estratégia, ou seja por uma decisão, porque
Porque as decisões requerem abdicações. No momento em que a gente decide algo, a gente ganha esse algo, mas a gente abdica os outros algos. E às vezes é difícil decidir, mas é preciso. Só que a pessoa não consegue. É muito difícil a ponto de ser impossível. E aquele problema vai tomando uma proporção que era assim e que vai tomando uma dimensão muito maior. Né? Pensamentos repetitivos, aí fica nesse redemoinho, não sai do lugar e fica naquela ruminação mental de que não tem saída, que eu não vou conseguir, que tá tudo errado, vai dar tudo errado, eu não sirvo para nada, enfim, né? Tô dando alguns exemplos de falas que são comuns. Só para complementar, o que a gente precisa fazer nesses pensamentos repetitivos? A gente precisa questionar o pensamento. Sabe aquela frase, a mente mente? E é realmente isso. Né? Então, sempre que vem o pensamento, tá, mas ele é real ou ele não é real? Porque muitos deles não são reais. Né? E a gente acredita que é. Por exemplo, isso tem que cuidar de todos, da família, enfim, isso é uma verdade. Quem me deu essa responsabilidade? Às vezes é nós mesmos que se colocamos nesse papel. Então, sempre questionar os pensamentos. E dificuldade em descansar, né? Eu falei já do acordar cansado. E o quanto a mente, a saúde mental, impacta no nosso corpo, né? Já que as coisas, nós somos um ser integral. Nós não somos só a mente ou só o corpo, né? Nós somos integrados. Então, é preciso manter o equilíbrio. Quando algo está em desequilíbrio, o corpo vai precisar compensar de alguma forma. Então, o corpo registra o que a mente vive, né? A gente, na palestra anterior, foi isso, assim, o que a gente pensa para o cérebro é verdade, o que a gente fala para o cérebro é verdade. Por isso é preciso essa camada de consciência para a gente poder se dar conta que os pensamentos geram emoções e as emoções não reconhecidas, não administradas, geram respostas fisiológicas. Mas a gente tem controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções? A gente não tem. Quando a gente vê, a gente sentiu, né? Então, assim, o que a gente vai fazer com aquilo? Tô sentindo, todo mundo fala, né? Agora eu já consegui passar, mas uma curiosidade que era assim, cuidado com os seus pensamentos. Mas a pessoa tem, os pensamentos vêm, eles ficam repetitivamente na cabeça e aquilo não sai. Como cuida, né? Principalmente adolescentes, assim, mas eu penso coisas ruins sobre mim, sobre a minha família. É muito comum os adolescentes terem esse questionamento, essa indagação, dizendo que não tem controle sobre os pensamentos, que os pensamentos invadem e são negativos. E aí escuta, mas eu sou aquilo que eu penso? Como que pode isso? Então, assim, a gente não tem controle sobre o que a gente sente, mas a gente tem controle, ou precisa treinar o controle, difícil, mas é possível, sobre o nosso comportamento. E também sobre a questão das emoções, a gente não quer ter as emoções negativas, né, ruins. Não são negativas, né, são emoções ruins. Então, tristeza, raiva, mas isso pode dar um impulso. A raiva, ela tem que ser utilizada para quê? Para um impulso para a pessoa, né, enfim, trabalhar de uma forma mais saudável, ter um relacionamento mais saudável. Então, transformar aquela raiva, né? Porque muitas pessoas às vezes têm raiva de si mesmo. Então, tem que entender o que essa raiva volta para ela. Né? Então, é importante todas as emoções, que é o que às vezes a gente não quer sentir. Mas aí que vem a regulação emocional. A regulação emocional. E principalmente diante da raiva, né? De ter essa regulação emocional, porque a raiva, ela é como as emoções, na verdade, tem uma metáfora que é sobre as emoções enquanto ondas. Ou seja, as ondas, elas vêm e vão. Vêm e vão. Elas não são
eternas, elas não são fixas. Assim como elas vêm, elas vão. Assim como vem a turbulência, vem a calmaria. Então, diante de uma emoção muito descontrolada, a tendência é agir no impulso, é fazer alguma coisa, ou né, para o outro extremo, paralisar e não conseguir nem se mexer, né, ficar rígido, assim, mas a reação ela é fisiológica. Então, se a gente pensar na metáfora das emoções como ondas no mar, quando vem uma grande onda, o que a gente costuma fazer? Quem sabe mergulhar, geralmente mergulha. Não vai dar um soco na onda, né? Dar um chute na onda, ou sei lá, fazer alguma coisa, chacoalhar a onda. Não tem como enfrentar a onda, né? Então ou a gente mergulha, ou a gente boia, ou a gente pega um jacaré, ou a gente vai, né? A gente pega o embalo, mas a gente não enfrenta. Quando vem as emoções, uma técnica é mergulhar para o fundo do mar, esperar a onda vir e voltar, e depois pensar para agir. É bem importante a gente encontrar dentro do nosso modo de ser estratégias, ou buscar ajuda para encontrarmos estratégias para lidarmos com a nossa resposta comportamental às nossas emoções. Mas as emoções e os pensamentos, às vezes, eles invadem. Mas o que eu vou fazer com isso? Né? E os relacionamentos. O quanto a falta da saúde mental, ou uma saúde mental, ou a não saúde mental, né, impacta nos nossos relacionamentos. Sejam eles quaisquer que sejam. Conjugal, afetivo, profissional, com amigos, na vida em sociedade, no trabalho, com colegas de escola, faculdade. A gente acaba que compromete geralmente um lado, ou todos, né? Mas quando há falta de saúde mental, a gente acaba descontando em algum âmbito dos nossos relacionamentos. Geralmente qual é? Se eu tenho que dar conta do trabalho, e vestir um personagem e ser, né, bem quisto, porque afinal de contas a pessoa é respeitada, profissional, né? Enfim, onde é que eu desconto? Geralmente em casa, com os filhos, com os pais, com os cônjuges. Então, essa falta de saúde mental, por algum lugar vai escapar e vai atingir os relacionamentos. Então, a comunicação é mais reativa, sempre a culpa é do outro, fica uma comunicação assim que não avança, sem paciência, com interpretações negativas, tudo aquilo eu uso contra mim, né? Às vezes o intuito é ter uma conversa construtiva, mas como eu estou tão esgotado emocionalmente, mentalmente, eu não consigo entender que aquilo está sendo dito para o meu bem. E agora a Fran vai falar. Posso falar? Posso falar? Vai, Fran, vai. Falta 3 minutos só. Pra acabar. Tá, não, mas então, assim, acho que a Rô falou bastante sobre o impacto no trabalho, né? Até lá no início tem uma reportagem falando dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, que trabalharam na pandemia, né? Então, como que a saúde mental deles ficou diante de cuidar de outras pessoas, né? Isso acontece com nós, que inclusive, acho que na metade do ano passado, a gente teve um colega que também tentou contra a vida, é um profissional muito conhecido assim, nesse meio da psicologia, e ninguém dizia que ele tinha esse intuito, né? E aí foi uma surpresa para todo mundo, assim, e aí, né, apareceu várias reportagens que a gente também precisa se cuidar, ter um tempo pra gente. Então, como que as pessoas que cuidam de outras pessoas estão se cuidando? Então, no ambiente de trabalho, a Rô já falou bastante, a irritabilidade, os conflitos interpessoais, principalmente por que muitas pessoas preferem trabalhar sozinhas?
ou não em grupos, né? Isso também tem algo dentro dela, às vezes, que não consegue, que a pessoa não consegue trabalhar e por isso não consegue também desenvolver um bom papel, né? Um bom trabalho na área na área corporativa. Isso. Então, assim, aquelas brincadeiras muitas vezes que a gente ouve, né? Então, o que eu trabalhava numa empresa assim, multinacional e a gente sempre falava, chamar de apelido, brincadeiras de mau gosto, às vezes a pessoa tá de boa, não, tranquilo, mas tem outros dias que daqui a pouco a pessoa não vai chegar bem no trabalho. Então esse respeito é muito importante, né? E até para a liderança, se tem alguém aqui líder, a gente prestar atenção no funcionário, né? No colaborador. E hoje, a partir de 2026, né, a saúde mental vira legislação para as empresas. Sim. Então, é algo bem importante que ganhou evidência por conta desses números alarmantes que vêm aparecendo. Então, assim, quais são as consequências? Já falamos bastante, então, corpo adoecido, relações desgastadas, sensação de desconexão consigo mesmo. Então, essa sensação de desconexão consigo mesmo, eu acho que é algo bem importante, assim, de cada um pensar aqui como que a gente vai sair daqui agora. Esse foi, assim, só um sinal de alerta para a gente pensar como está a minha saúde mental, como eu vou sair daqui, como eu vou me relacionar com o mundo e consigo mesmo, primeiramente, né? Então, como que eu vou cuidar de mim? Cuidados, então, caminho para esses cuidados. Autopercepção emocional, que é o que a gente falou, não tem como não ter emoções. Não existe essa possibilidade. Então, a gente vai ter medo, a gente vai ter raiva, a gente vai ter tristeza, tá? Mas é o que a gente faz com isso depois. Então, respeito aos próprios limites, isso também é algo que é aquela coisa do dizer não é libertador. E né? Então, isso a gente tem que treinar. Daqui a pouco, sempre quando tu começa a dar, tu é uma pessoa que diz sim, tu dá o primeiro não, aí tu é a chata, tu é a pessoa que a maior parte das pessoas daí não gosta, começa a não gostar. Mas assim, vai aos pouquinhos, diz um não, né, uma semana, sei lá, enfim, pra ti testando o teu limite, né, e se compreendendo também. Autocompaixão diária, fazer coisas assim que tu goste, mínimas coisas, comer alguma coisa que goste, sair com uma amiga, isso é autocompaixão. E a psicoterapia como prevenção, não só como tratamento, que é o que acontece. Às vezes a pessoa busca a terapia quando ela já está lotada, assim, sabe? O HD está lotado. Então, o que fazer, né? Por exemplo, hoje eu atendo uma pessoa só que ele faz a terapia como forma de manutenção. E o restante, a pessoa chegou no topo para buscar ajuda, né? Então, trabalhar antes que chegue o limite. A falta de saúde mental não se manifesta em apenas um lugar, ela reverbera no nosso ser, que é tudo isso que a gente falou. Algumas vezes o que chamamos de falta de tempo ou fase difícil é, na verdade, uma mente sobrecarregada tentando sustentar tudo sozinha ou sozinho. A gente não tem mais tempo, então a gente quer agradecer. A gente faz parte, só retomando um pouco, da equipe do Centro Holístico, dos psicólogos. A gente atende presencial e online. Atendemos crianças, adultos, adolescentes, idosos. Então, temos homens e temos mulheres, né? A gente geralmente vem aqui nas palestras, né? Então, quem precisar passar, enfim, se não for para vocês o atendimento, né, a gente também recebe os números para entrar em contato depois. E quem quiser nos procurar depois para deixar o contato ou indicar alguém que conheça, alguém que esteja precisando ou até para si próprios, nós estaremos aqui ao final recebendo cada um de vocês que se interessar. Muito obrigada, cuidem de verdade, do fundo do coração, da saúde mental de vocês, para que vocês possam ter melhores relações consigo próprio, com as pessoas que vocês amam e olhar para os lados. Às vezes a gente pode salvar a vida de alguém sem a menor expectativa com isso, mas só de prestar atenção ao nosso irmão, ao nosso colega, aos seres humanos ao nosso redor.
Então, um beijo no coração de todo mundo e fiquem com Deus.